Começar? Boa noite a todos. Boa noite. Achei que só tinha desencarnado aqui, que alguns não escutam, eu também ainda não estou conseguindo ver, mas os encarnados estão aqui. É muito bom ver a casa assim, um pouco mais cheia do que de costume, né? Como a gente anda dizendo, aos poucos nós estamos liberando, colocando um público maior dentro da casa, né? Então, devagarzinho a gente vai tentando aos poucos retomar. Eu não digo o normal, que ainda está meio complicado, né? Mas a gente vai retomando um pouco alguns hábitos antigos, devagarzinho. Então, antes da gente começar, eu queria dar uns avisos a vocês. Primeiramente, por gentileza, desliguem os celulares, né? E vamos nos ligar em Jesus. Só o pessoal de casa, do Instagram, que não pode ligar o celular, por favor. Aquilo que a gente vem dizendo sempre, as pessoas da mesma família, parentes, podem sentar do lado. Então, por gentileza, vocês podem tirar a fita amarela, né? Sentem, e quando for embora, por gentileza, voltem a fita no lugar. Assim vocês colaboram com a gente também, né? Com a organização da casa. Então, sendo da mesma família, podem sentar do lado, não há problema algum. Nós estamos precisando de voluntários para a nossa casa. Então, aqueles que se sentirem tocados, quiserem interesse em trabalhar como voluntários aqui na nossa casa, podem entrar em contato através do WhatsApp 3644-8610 e falar com a Edi, tá? Entre em contato, conversa com a Edi, fala, olha, eu quero ser voluntário. Você vai dizer aonde que você quer trabalhar, onde que você gosta de trabalhar, né? Aqui ninguém é forçado a trabalhar num setor ou no outro. Você vai dizer, olha, eu gosto de trabalhar na recepção, eu gosto de trabalhar com o público, e assim vai, né? Então, nós estamos precisando de voluntários, entre em contato com a Edi. E eu vou aproveitar o ensejo, como nós estamos aumentando um pouco o público aqui na casa, nós precisamos voltar com as outras cadeiras, que nós temos mais cadeiras, né? Aqui no salão. Então nós estamos precisando principalmente de homens para carregar algumas cadeiras que estão na outra sala para a gente colocar aqui no salão, né? Então a gente quer voltar com todas as poltronas, só que claro, nós vamos interditar uma boa parte delas, né? Mas então aqueles que puderem, principalmente os homens que puderem carregar cadeiras, eu agradeço. Pode vir falar comigo no final, que a gente vai agendar um dia para isso, tá bom? Que a gente está precisando o mais rápido possível adequar o salão agora para um público maior, tá bem, gente? Eu agradeço. No sábado agora, dia 28, às 10 horas, nós entregaremos as cestas básicas, né? Ainda dá tempo de ajudar, se você quiser ajudar. Você pode efetuar um Pix no valor que puder. Então a chave Pix aqui da nossa casa é fraterna@gmail.com. Então a chave Pix, fraterna@gmail.com. Ou se você quiser ajudar em mantimento, algumas pessoas já trazem aqui na casa também. Lembrando que nós temos nosso showroom aqui nessa sala anexa. Existem vários livros em condições promocionais, além dos livros do sebo, né? Então aproveitem aí, dá uma passadinha depois da nossa palestra, tem alguns livros aí, aproveitem. Mais uma vez, ainda há necessidade de confirmar a presença para as nossas palestras presenciais, tá? Então, mesmo tendo um público um pouquinho maior, ainda existe a necessidade de confirmar a presença, tá? Então, mais uma vez, no 3644-8610, já reserva seu lugarzinho, tanto para as quartas-feiras à noite, como para domingo, o Evangelho Dominical, tá bem? Então, quarta-feira às 20 horas, domingo às 9 horas da manhã. As palestras de segundas-feiras retornarão para o público a partir do dia 6 de setembro. Então, no dia 6 de setembro, as palestras de segunda-feira vão retornar. As palestras da tarde, às 14h30. Né? Nós tínhamos aquele nosso trabalho de segunda-feira à tarde, às 14h30. Então, eles vão voltar agora para o público a partir do dia 6. E as palestras de segunda-feira não vai haver transmissão pelo Instagram. Transmissão somente
as palestras de quarta-feira e o Evangelho Dominical. Segunda-feira não vai ter transmissão. Então, a partir do dia 6 de setembro, se você desejar assistir a palestra, é às 14h30, também precisa da confirmação. Gama é Grupo de Apoio Mão Amiga Ana Rosa. Será às 20 horas, né, a live pelo Instagram, com a enfermeira intensivista Aline Xeregati, que vai falar um pouquinho sobre medida da pressão arterial. Então não percam, será pelo Instagram da Fraterna. Essa live do Gama é sempre uma vez por mês, tá? Já acho que é a terceira live que nós estamos fazendo já, tá? Então acompanhe amanhã pelo Instagram, às 20 horas, com a enfermeira Aline Xeregati. 20 horas no Instagram da Fraterna. Durante o dia, nós vamos abrir a caixa de perguntas no Instagram. Então, se você quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, você pode deixar fazer a sua pergunta e elas vão ser respondidas no final da live. Então, amanhã, durante o dia, vão ser abertas a caixa, vocês fazem suas perguntas e no final da live, então, a pergunta de vocês vão ser respondidas, tá? Aproveitem, é um tema bem interessante. Se você tem alguma dúvida, aproveita. E aí sim, depois desse monte de recado, eu vou passar então para o nosso convidado de hoje, Taiguara Ortiz, né, que já vem à nossa casa já há um bom tempo. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Então, Taiguara, pode vir. Bem-vindo. Eu vou pedir para que ele inclusive faça a prece inicial, tá bem? Então, uma boa palestra a todos e Taiguara, com você. Pode chamar se você quiser. É só essa, né? Esse aqui não, né? É só esse? Só esse aqui, né? Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui, retornando a essa casa abençoada, que tanto admiramos, tanto observamos de longe, né, as atividades, e é um abrigo de luz para todos nós aqui na nossa região. Perfeito. As coisas do ao vivo, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês para refletirmos juntos sobre o Evangelho de Jesus, à luz sempre da doutrina espírita. Hoje o tema que eu escolhi é Olhai os pássaros nos céus, capítulo 25, lá do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Buscai e Achareis. Eu escolhi esse tema para que a gente pudesse refletir juntos e entendermos o que significa, o que Jesus quis nos trazer nessa passagem, né? E o capítulo começa assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai os tesouros do céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Primeiro, o Espírito já nos dá a primeira dica. O tesouro que nós temos, que ninguém rouba, que não enferruja, não está na matéria. Está no campo do sentimento. Está em nós, está próximo do nosso coração. O que está no próximo do nosso coração? É o nosso sentimento. É a primeira revelação que ele coloca para a gente. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por não saber onde achareis o comer para o sustento de vossa vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento do corpo e da alma, do que as vestes? É uma provocação que o Espírito faz para a gente.
Aí ele vem com a frase que a gente vai refletir. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côncavo da sua estatura? Então aí a gente começa a refletir, né? Então assim, se a gente for pensar, Jesus está falando para a gente, olha os pássaros, observe os pássaros, né? Eles não semeiam, eles não fazem nenhuma atividade, eles não estão preocupados. Então será que Jesus quis trazer para a gente a mensagem assim, olha, vamos ficar tranquilos, serenos, na nossa rede, sombra e água fresca? Será que é isso que Jesus quis trazer para a gente? Não, né, gente? É o oposto. Ele quis nos trazer para nós refletirmos. O que nós podemos, observando a natureza, entender e extrair lições dela, né? E aí eu faço a pergunta para vocês assim, qual foi a última vez que nós observamos a natureza? Que nós paramos, por exemplo aqui, vou levantar a mão, por favor, aí na live. Quem conseguiu parar para observar um pôr do sol? Para observar, sei lá, a lua ou a borboleta no jardim? Né, gente, é muito difícil. Nossa vida atribulada nos impede de observarmos as lições que a natureza nos coloca, a criação nos coloca, né? Deus está em tudo, né? E Jesus nos traz, por que ele traz essa analogia? O passarinho, ele está lá, o pássaro, imagina o pássaro. A gente acha aquela figura assim, se a gente colocasse um chip, uma câmera, vocês acham que a vida dele seria agitada ou seria um marasmo? Seria muito agitada, né? Ele acorda bem mais cedo que a gente, corre, voa o dia inteiro atrás de alimento, porque se ele não for atrás de alimento, o alimento não vem para ele. Ele tem que tomar água, se ele quiser tomar água, ele tem que buscar lugar que tenha água. Não vai chegar para ele um copo d'água, uma garrafinha d'água, ou alguém, né? Ou uma boa alma. Claro, a gente pode oferecer para os pássaros também as águas, mas eles estão habituados a ir atrás das coisas, né? É um convite à ação. E Jesus pediu para a gente justamente observar os pássaros. Eles estão lá no convite à ação, no movimento, né? E aí ele continua assim, observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam, entretanto, vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira uma erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha. Quanto mais será para vestir os homens, né? Então ele quis dizer assim para a gente, se nem o Salomão teve uma roupa tão bela, tão cheirosa quanto um lírio, né? Quanto mais nós teríamos, né? Teríamos essas condições. Então Jesus está dizendo para a gente que nós temos todas as condições de sermos felizes. Só que nós não paramos e não observamos, né? A gente não vê a natureza à nossa volta, a gente não vê as benesses espirituais que estão ao nosso redor. Porque nós não aprendemos o verdadeiro conceito de felicidade. A gente acha que felicidade é a ausência de problemas. E quando a gente acha que a felicidade é a ausência de problemas, este mundo, nós ainda não estamos nesse estágio evolutivo. Não chegamos a esse patamar evolutivo de felicidade plena, né? E aí nós vamos lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar assim: o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir felicidade relativa? Kardec pergunta para o Espírito da Verdade. E ele responde: o homem quase sempre é obreiro da sua infelicidade, pela prática da lei de Deus e pelos muitos males que pode forrar-se, proporcionando a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporte na terra. Então essa resposta fala assim para a gente: olha, a felicidade possível na terra, ela é possível, mas ela é relativa, né? Nós teremos momentos felizes e momentos de aflições. Momentos felizes, momentos de aflições.
Vai ter semanas que nós vamos estar muito bem, tranquilos, e vamos ter semanas que nós vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que nos esforçar mais, porque é da vida esse eterno caminhar, essa eterna transição, né? Porque estamos nesse estágio evolutivo, nesse degrau evolutivo. Então é importante que a gente lembre disso. E por que a gente está trazendo isso para a gente refletir junto? Porque na questão 922, Kardec vai trazer para a gente: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada indivíduo. Cada um tem a sua felicidade. Por exemplo, o que é felicidade para mim não é para você, não é para você. Por exemplo, eu gosto de música, você não gosta de música. Para mim, felicidade é ter uma tarde de um show musical, para você não. Então, cada um vai ter a sua medida de felicidade, né? Mas o que basta para a felicidade de um constituir a desgraça do outro? Haverá, contudo, um critério geral de felicidade para todo mundo? Essa é a pergunta que o Espírito da Verdade faz para a gente. E aí ele fala assim: com relação à vida material, com relação à nossa vida terrena, ele vai trazer que a felicidade é a posse do necessário. Posse do necessário. E com relação à vida moral, à vida espiritual, ela é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que interessante. Então, felicidade relativa vai ser posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. É fácil, gente, ter essas três coisas para sermos felizes? Para podermos observar o pássaro e aprender com eles? E a gente vai trazer um pouquinho sobre essas reflexões. Posse do necessário, né? O que nós precisamos para sermos felizes na Terra? O que a gente precisa? O que nós precisamos? Aqui não está dizendo que Kardec, o Espírito da Verdade, não está trazendo para a gente que a gente precisa de todas as condições de conforto. Não. É o necessário. Aí vamos fazer essa reflexão. O que eu preciso para ser feliz? Eu preciso de uma casa, talvez um carro ou não, um transporte. Eu preciso de saúde, né? Eu preciso de condições financeiras, né? Porque preciso de um trabalho, né? Mas além disso, será que a gente não vai em busca do supérfluo, às vezes? Se o necessário fica bem distante e a gente vai atrás do supérfluo? E aí a Joana de Ângeles fala assim para a gente: buscar a felicidade em busca de bens materiais é como desejar saciar a sede bebendo a água do mar. Se todos nós estivéssemos sedentos agora, fôssemos na praia, tomando água salgada, não saciaríamos a nossa sede. E a mesma coisa, a analogia que a Joana nos coloca, né? E a pandemia, essa condição que nós estamos todos, nos colocou numa condição de: nós precisamos de 50 sapatos? Nós precisamos de 45 milhares de roupas? Sendo que muitos de nós trabalhamos com havaiana, camisa social e bermuda no home office, né? Então, é uma reflexão para a nossa humanidade. A gente foi para a Lua, mas a gente ainda não fez a viagem anterior. Será que a gente não fez o simples, que está na nossa frente? Será que a gente não está tornando as coisas muito complexas, né? Então, hoje, a gente tem que valorizar cada coisa que nós temos. Será que nós valorizamos? Por exemplo, esses dias eu estava vendo na televisão a situação dos moradores de rua. A crescente situação humanitária, problema humanitário em São Paulo, né? Será que a gente valoriza o necessário, né? Um travesseiro limpo. Olha a bênção de um travesseiro limpo. Um travesseiro, na verdade, né? Primeiro um travesseiro, depois um travesseiro limpo. E a gente ainda não valoriza, porque a nossa condição ainda é de buscar as coisas materiais para saciar a nossa felicidade. Então a gente tem que olhar para os outros com esse olhar de vamos aprender juntos, né, para que possamos evoluir tendo a posse do necessário. Esse é o primeiro tópico do Livro dos Espíritos, questão 922. Segundo, quem lembra qual era o segundo? Posse do necessário, qual era o segundo? Ninguém lembra. Consciência tranquila. Então, para ser feliz, temos que ter consciência tranquila. O que é consciência tranquila? Você fica
Uma consciência tranquila é quando você... Será que eu estou lidando com as forças do bem? Estou examinando as minhas aflições, né? Se eu estou tendo uma condição evoluída de como viver a vida, né? E aí eu vou trazer um tópico, esse tópico consciência tranquila eu daria uma palestra sozinha, mas eu vou trazer um tópico que é premente aos nossos dias, né? Por exemplo, o Emmanuel, lá do livro Religião dos Espíritos, no capítulo 10, ele vai falar para a gente assim, examina a sua aflição. E aí eu achei interessante essa questão. Se a gente olhar para a nossa aflição, para a nossa inquietação, a nossa preocupação e examinar de onde ela vem, né? E aí ele traz uma coisa interessante, que todos nós temos inquietações. Por exemplo, eu estou hoje aqui, tenho uma conta para pagar, certo? Uma conta importante para pagar, não paguei. Isso é uma inquietação, certo? Se isso passa da inquietação e vira uma aflição, eu perco o controle sobre ela. O Emmanuel falou sobre isso. A gente tem controle sobre essas nossas inquietações, né? E a gente tem que observar as nossas inquietações se elas não estão virando aflições muito exacerbadas, né? E aí, por exemplo, aí ele fala assim, para cada aflição existe um sentimento. E aí ele fala assim, examina a sua própria aflição. Examina a própria aflição para que se converta a tua inquietude arrasadora, para ela não se converta em tempestade emotiva, para que a gente não se desequilibre, né? Por exemplo, aí a gente vai trazer o exemplo da aflição do fanático, chama-se intolerância. Então, por exemplo, eu gosto de azul, você gosta de amarelo, beleza, nós estamos juntos aqui. Numa discussão nossa, eu gosto de azul, você de amarelo. Vou ter uma inquietação, porque eu não concordo com você. Mas a partir do momento que eu não consigo conceber que você tenha uma opinião diferente de mim, aí o Emmanuel fala, essa aflição do fanático chama-se intolerância. Essa inquietude se torna uma coisa ruim, se torna uma coisa que você não consegue conviver com o diferente, né? E isso é a aflição das mais graves, aqui no livro Religião dos Espíritos. Então, será que nas redes sociais nós não estamos plantando discórdia, às vezes, por simplesmente não conseguir conceber que o outro tem uma visão diferente? A gente está tornando a nossa inquietação numa tempestade emotiva de uma coisa que não se refere a nós. Então, são reflexões que a gente tem que ter para melhorarmos nossa tolerância. Sermos mais tolerantes e sermos mais amorosos com o nosso próximo. E esse tema eu trouxe para esse tópico porque hoje em dia nós estamos vivendo esse mundo de internet, né? E o Haroldo fala assim, será que eu seria capaz de receber todos os posts que eu coloco nas redes sociais endereçados para mim? O Haroldo Dutra Dias coloca isso sempre para a gente. Será que esse texto eu me vejo como o destinatário dele? Né? Então, essas são questões para a gente entender. Às vezes nós geramos nossas inquietações e geramos as nossas tempestades emotivas, né? Então, que a gente possa prestar atenção nisso. O terceiro item, que aí é o que mais fala sobre a lição de hoje, que é o fé no futuro, né? É fácil ter fé no futuro? Muito difícil, né, gente? A gente está tentando, né? Estamos nos espiritualizando, estamos melhorando a nossa condição espiritual, estamos vindo aqui, estamos estudando para fortalecermos a nossa fé, para confiarmos, né? O que é a confiança? Esse querer na transformação, né? Essa fé verdadeira, né? E aí, claro, é muito difícil. Jesus, quando falou para a gente assim, quando tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui e vai para lá, e nada será impossível. E a mostarda, para quem não sabe, é aquele grão bem pequeno, depois você joga no Google, aquele grãozinho pequeno, né, que Jesus quis trazer que, no fundo, ele queria nos ensinar que possamos acreditar em nós mesmos. Que se a gente acreditar em nós mesmos, nas forças do bem que protege o universo, poderíamos superar todas as montanhas, as dificuldades que nos apresentam, as nossas impossibilidades, transpô-las todas, né? Acreditarmos em nós mesmos. E ele sempre falou isso. Jesus sempre trouxe uma mensagem
para a ação, para a autoconfiança, né? Para a autonomia do indivíduo. Por exemplo, quando ele falava, vá e a tua fé te curou, vá, a tua fé te salvou, né? Quando ele falava assim, vai e não peques mais, ou seja, tenha essa compreensão, essa fé e trabalhe ela, né? E não volte a se reincidir no mesmo erro, né? Quando ele falava, todas as frases eram para ação, né? Isso é muito importante para a gente entender. E aí, gente, nós estamos vivendo um mundo em que a fé no futuro, nós vivemos mais o futuro do que o presente. E aí nós vamos para os nossos amigos psicólogos, vamos tratar da ansiedade, né? Porque hoje a gente sofre por antecipação, né? O Mário Sérgio Cortella, um filósofo muito importante, ele fala assim para a gente, o passado tem que servir como referência, o futuro tem que seguir como direção, mas o presente é o nosso campo de trabalho para a nossa transformação. Só que o que a gente faz? A gente se prende no futuro, querendo resolver coisas que nem chegaram ainda. E aí gera ansiedade. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana, de 2020, com a pandemia, pegaram 17 mil pessoas numa pesquisa, uma amostra grande para a pesquisa, e 86% relataram ansiedade. É muito grande, né, gente? Todos nós estamos mais ansiosos. Mas vivemos também uma sociedade que compara, né? Tem as redes sociais que estamos sempre comparando uns com os outros, né? Os modelos de felicidade, as artificialidades, porque a gente não, ainda, o nosso mundo é muito materialista e a gente não aprendeu que a transformação vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela vem em nós, né? Dentro de nós, né? E a gente tem que aprender isso. E aí eu vou contar uma história para vocês. Ainda tem tempo, né? Quanto tempo tem? Até as 9? Nossa, aumentou então. Então vamos lá. A história chama-se O Talismã Divino. Está no livro, quem quiser pesquisar, está no livro Jesus no Lar, capítulo 10. Jesus estava lá na casa de vários amigos, né? Principalmente na casa de Isabel. E Jesus estavam conversando sobre os poderes de Jesus, né? Os prodígios que Jesus realizava. Foi quando Isabel, a mãe de João e Tiago, indagou para Jesus, sem muito rodeio, falou assim para ele: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Ela perguntou assim, alguma coisa que a gente possa, algum objeto mágico, o senhor tem tantos poderes, né? Aí Jesus fala, pousou nos olhos dela e falou com muito carinho, né? Está até dando risada. Realmente, eu conheço um talismã de maravilhoso poder. Aí, usando-lhe os milagrosos recursos, é impossível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai Criador. Olha, Jesus revela então que tem então um talismã. Aí ele oferece a descoberta, aí ele começa a contar o que seria esse talismã, né? Ele fala assim, oferece as descobertas dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Aí ele fala depois outro atributo desse amuleto. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Aí ele fala, ainda abre as portas, as revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Ele reata, esse talismã reata relações de companheiros em discordância. Ele abre passagens de luz aos espíritos que demoram nas sombras. Ele permite abençoadas sementeiras de alegria. Ele reveste-se de mil oportunidades de paz para todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Esse talismã revela 1000 modos
de enriquecer a vida em que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento de grandes mestres. Dá comunicações com mananciais celestes de intuição. E aí, imprimindo ênfase, Jesus pergunta assim, e aí ele vai falando, né? Mais benefício desse talismã maravilhoso. E aí Marta pergunta assim para ele, sem esse divino talismã, Jesus continua falando para Marta, sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra divina de luz na Terra. E aí os olhos de todos ficaram assim, curiosos. Que talismã será esse, né? Que talismã é esse que Jesus fala com tanta maestria, vendendo as benesses e os benefícios desse talismã? E aí ela fala, mestre, poderemos adquirir semelhante bênção? Fala onde está essa questão, que nós vamos atrás agora. Aí o Cristo acrescenta bem-humorado, né? Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum de todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência e vitória, toda ruína ou luz iniciada, depende da colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, ele falou para todas as pessoas que estavam reunidas ali. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Concordam com Jesus? O tempo é esse divino talismã para todos nós? E é comum a todos, né? Que a gente possa utilizar o hoje. O hoje como nosso campo de trabalho. O hoje como ferramenta para a nossa evolução, né? E como a gente está usando o nosso tempo? Esse é um outro aspecto que nós estamos trazendo desse evangelho. Porque se a gente vai aumentar nossa confiança na vida a partir do momento que nós utilizarmos o nosso tempo não com preocupação, ocupando a nossa mente antecipadamente com coisas que ainda nem aconteceram, mas de fato com trabalhos, com ação, né, com movimento que a vida nos coloca e nos ensina, né? Então, essa lição nos chama para a nossa confiança. Quando Jesus fala assim, olhai os pássaros nos céus, ele fala assim, o passarinho não está ali ansioso, o passarinho não está com aquelas aflições, aquelas inquietações, não está preocupado, ele sabe que vai dar certo, né? E que a gente possa ter esse mesmo sentimento, que a gente possa aprender, treinar isso em nós, ressignificar isso em nós, né? E quando a gente... Aí você fala assim, mas é muito fácil falar, né? Todos nós temos preocupações, é muito difícil a gente eliminar a nossa mente de preocupações, né? Eu vou contar uma história para vocês, quem não conhece, eu vou contar rapidamente essa história, já contei aqui uma vez, mas o Chico Xavier, certa feita, estava em Uberaba, Chico Xavier, hein? Estava em Uberaba, e ele, naquela semana ele tinha, o irmão tinha falecido fazia um mês, e ele tinha assumido a guarda das crianças, dos sobrinhos. A irmã tinha problema mental, e ele estava indo atrás de médico para a irmã. Ele trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, tinha que chegar 4 horas da manhã. E tinha a tarefa espírita, que ele já tinha assumido com tanto amor, que ele tinha que estar lá os dias de tarefa. E aí chegou, além da tarefa espírita de psicografia, Chico Xavier também tinha um trabalho de assistência social, né? Que foi o que ele nos legou. Chico Xavier deixou exemplos para a gente, quem viu os vídeos todos, desde os primórdios, ele tudo que chegava de doação ele entregava, né? Lá aos sábados, e fazia um trabalho enorme de benemerência. E aí, ele chega no sábado para trabalhar, para a entrega dos alimentos, aquele dia não tinha 1 grão de feijão para entregar. 1 grão de feijão para entregar. O que ele faz com essa questão? O que ele faz? Vocês estariam preocupados com uma situação dessa? Com certeza, né? Todos nós, eu estaria muito aflito se tivesse uma situação dessa, com a fé pequena que eu tenho ainda. Mas
o Chico também ficou muito perplexo. Ele era muito jovem, né? O que eu vou fazer? Eles tinham que sair de carro para ir para uma região a quase 1 hora de Uberaba para entregar as cestas básicas. E ele estava muito aflito com aquela situação. E aí ele está bem aflito com aquela situação. Aí aparece o Dr. Bezerra de Menezes para ele. O Dr. Bezerra de Menezes, ele fala: Chico, é o seguinte, faz o seguinte, pega água e várias garrafas d'água, leva o que você tem. Leva o amor que vocês têm e vai em frente. E aí ele vai, enche a Kombi de água e vai explicar a situação para os rapazes e as famílias que estavam lá esperando para essa ajuda. Chegando lá, ele desce do carro, coloca as águas e sobe num caixote e fala: meus irmãos, hoje a situação está tão terrível que não temos nem para nós. Mas gostaríamos de entender, de explicar para vocês que a partir do momento que nós tivermos, traremos aqui para vocês. E temos essas águas, né? Algumas pessoas não entenderam muito bem, né? E aí ficaram um pouco revoltadas com a situação. Aí uma senhora falou: gente, eles sempre trazem para a gente comida aqui. Não é hoje que eles não têm nada, nem para eles, que a gente tem que tratá-los com grosseria. E aí eles começam a confraternizar ali, naquele momento. Mas passado alguns minutos daquela situação, buzina, parece uma buzina, no alto de uma ponte perto ali, daquela região. Buzina. Aí o Chico olha assim, aí as pessoas falam: Chico, aquele rapaz está te chamando. Aí o Chico fala: nossa, o que aconteceu? Só faltava, né? Agora me encontraram aqui, né? Longe, né? Vou me prender. Aí ele vai ao encontro desse caminhoneiro, um caminhão, um motorista de caminhão. E aí ele fala: pois não, sou Chico Xavier. Aí ele fala: não, é exatamente isso. Eu queria falar com o senhor. Eu sou de Goiânia. O meu patrão, ele recebeu uma carta psicografada e aí o senhor falou para ele que quando ele tinha que encontrar sentido para a vida dele fazendo bem para as pessoas. E ele pediu para entregar essa carta para o senhor e ele está trazendo essa carreta de cestas básicas para que o senhor faça bom uso dele. Ele falou que o senhor saberia utilizar isso. E aí o Chico fica perplexo com aquela situação, né? Falou: nossa, a ajuda chegou. A ajuda chegou. Em tempo, né? E chegou lá, né? E aí o Chico ficou curioso, né? Ficou curioso. Como que você me encontrou aqui a quase 100 quilômetros de Pedro Leopoldo, né? Aí ele falou: então, foi fácil até. Eu fui até a sua casa. E aí, chegando na sua casa, o portão estava aberto, tinha um senhor lá e ele falou: olha, Chico Xavier não está aqui não, ele está no endereço tal. Aí eu vim para cá. Aí ele falou: nossa, só faltava, né? Tô feliz agora, mas minha casa foi invadida. Acho que alguém assaltou minha casa. O Chico fala, no livro conta essa história, que ele fica meio assustado, né? E aí ele fala: não, como que era esse senhor? Quem é essa pessoa que te falou isso? Aí o homem fala: era um senhor meio grisalho, né? E aí ele falou o nome, qual é o nome dele? Aí o motorista fala: o nome dele, ele falou que se identificou como Adolfo. Aí o Chico Xavier entendeu, né? Que quem orientou o motorista a chegar ajuda até os moradores foi o Adolfo Bezerra de Menezes, né? E aí essa lição clara, muito linda, né? Como todas as histórias de Chico Xavier, fala de que se ele não tivesse com um propósito, e se não tivesse a confiança de que ele tinha que fazer, se ele não tivesse a cesta básica, ele entregaria o quê? A água. Estava ótimo. Mas ele teve a confiança. É aquela confiança, de fato, de se jogar nos braços do Pai, de Deus, né? De deixar as coisas acontecerem. Não é acomodação, é ação. É confiar e agir. É esperançar, não é cruzar o braço. É atuar, trabalhar e sair de casa em busca da nossa melhoria, né? Então, essa lição, né? Tem essa lição muito bonita que mostra pra gente o como nós podemos enfrentar a nossa vida, né? Quando te bater aquela desconfiança, aquela preocupação, que a gente possa lembrar que a espiritualidade está a todo momento nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando. O nosso mentor, nosso amigo espiritual, está sempre nos intuindo para os melhores caminhos,
que a gente possa ter sempre essa visão mais ampla da vida, né? Que a gente possa ter essa consciência. Então, quando aqui a gente fala sobre confiar, olhar os pássaros dos céus, Jesus nos fala para que a gente tenha essa leveza desse passarinho, para que a gente veja que tudo na vida é movimento perfeito e que tudo está sempre progredindo. Está tudo acontecendo ao nosso redor e tudo é nutrido de amor, né? Tudo é uma correlação enorme de amor que nós temos que aprender, né? E que a gente possa aprender também com esses exemplos de caridade e amor, para que a gente possa superar as nossas inquietações, né? Essa é a lição que eu queria trazer para a noite de hoje, para que todos nós refletirmos. E quando tivermos aquela situação muito difícil, a gente possa lembrar, parar, olhar para a natureza e aprender com ela, né? De que tudo começa e termina nas portas do nosso coração. E tudo começa e termina na nossa transformação, né? E a gente gosta de uma frase do Emmanuel que fala assim: centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos adiante. Sempre adiante. Ninguém progride sem renovar-se, né? Então, com essa frase, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de refletir com vocês e que possamos ser essa centelha divina todos os dias da nossa vida, né? Muita paz a todos pela mensagem. Agora eu posso fazer a prece, né? Posso fazer uma prece de vibração assim? Queridos irmãos e irmãs, depois desses ensinamentos do Evangelho, vamos todos nós, nesse momento, desacelerar nossas mentes, entrando em sintonia com a espiritualidade maior nessa casa, fazendo um envoltório de luz nesse salão e para todos que estão conectados conosco pela internet, que recebam essas energias, que na nossa tela mental possamos imaginar agora uma rosa branca de paz, de amor, de energias salutares, trazidas pela equipe espiritual desta casa e para o nosso Mestre Jesus. E que possamos, nesse momento, entregar essa rosa amorosa de energias para o nosso planeta, para todos os países que estão em guerras, para todos os lugares que precisam dessa fagulha de paz, de amor e de luz. Nesse momento, endereçamos essa rosa amorosa para o nosso país, energias de diálogo, energias de fraternidade, energias de tranquilidade e saúde espiritual para o nosso país. Nesse momento, cada um de nós levamos essa rosa amorosa para os nossos lares, imaginando e plasmando essa rosa na entrada do nosso lar, penetrando cada átomo do nosso lar, fazendo a asepsia energética para cada cômodo, cada canto da nossa casa, envolvendo também todos os nossos familiares que recebem também essas energias de amor, de saúde espiritual, saúde mental, saúde física, que nesse momento essas energias amorosas possam penetrar nosso íntimo, também cada um de nós, para que possamos evoluir, refletir e crescer sempre. Senhor Jesus, nesse momento, endereçamos essas rosas amorosas para aqueles irmãos que nesse momento, até agora, não receberam um pão, que estão famintos da fome física, que eles recebam o alento necessário com esse amor maior. Enderecemos também para todos os hospitais e lugares que precisam de ajuda e um alento no campo da saúde, que possamos endereçar e entregar essa rosa amorosa. E assim, queridos irmãos e irmãs,
Agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, falamos assim: Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de servir, obrigado pelas revelações espirituais do Seu Evangelho, que é um tesouro para a nossa vida, e que possamos ser instrumentos desse amor maior todos os dias. Valorize sempre o nosso esforço para que possamos atingir o Seu reino de amor, sendo centelhas divinas da Sua grande obra. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos então, Taiguara. Obrigado por ter saído da sua casa, ter dedicado um pouquinho do seu tempo para a nossa querida fraterna. Gratidão. Bem, gente, nós então encerramos a nossa noite. Só lembrando então, acompanhe então a nossa live do Gama amanhã às 20 horas, tá? Pelo Instagram da Fraterna, ok? E a gente agradece a presença de todos. Uma boa noite, boa semana. Fiquem com Deus. Obrigado.